Você sabendo de tudo, e temos agora um bate-papo aqui importantíssimo sobre um tema que está tirando o sono de muitos pesqueirenses, as pessoas aqui de toda a região, em especial aqui a nossa cidade de Pesqueira, que é o problema da crise hídrica, falta d'água aqui na nossa cidade. Convidamos hoje aqui vários representantes aqui do nosso município, em vários segmentos que são relacionados a essa questão do abastecimento d'água. Estou aqui com a presença do Gilvandro, que é o gerente regional da Compesa, e também o Romildo, que é o diretor da Compesa aqui da cidade de Pesqueira. A presença do nosso cacique Marquinhos, representante da aldeia Chucuru do Ororubá, onde tem alguns dos nossos mananciais aqui que abastecem a cidade, e também o secretário de Meio Ambiente, Jonas Brito, que está aí também trabalhando no intuito de amenizar esse problema aí, o trabalho do município com perfuração de poços, enfim, alguns trabalhos voltados aí para resolver ou amenizar esse problema do abastecimento d'água. Vou começar aqui a bater um papo com o Gilvandro, que é o gerente regional da Compesa, lá de Belo Jardim. Gilvandro, bom dia. Bom dia, ouvinte da Rádio Jornal. Infelizmente, as chuvas não vieram esse ano de 2015. A gente comparando os índices pluviométricos até do ano passado, em referente a junho e julho, estão muito abaixo da média. No ano passado, choveu em torno de 110 milímetros no mês de junho. Aí pegando os dados do pluviométrico lá de Belo Jardim, a região aqui também, Pesqueira. E esse ano, no mês de junho, não chegou nem a 20 milímetros, então muito abaixo aí da média. E, consequentemente, devido à chuva não ter vindo, as barragens não acumulou água para que a gente distribua para a população. E o caso aqui também de Pesqueira, a barragem aqui que tinha água, ainda tem um pouquinho ainda, mas infelizmente, como as chuvas não vieram, a gente só tem água aqui via rede até a primeira semana de agosto. Isso caso não chova até lá, mas pelo cenário que está se apresentando aí, infelizmente a notícia também não é boa não, mas a gente sempre tem a esperança que ainda chova. Mas aí a gente tem que se preparar para a pior situação, a gente abastecer a cidade aqui de Pesqueira somente com carro-pipa. A gente sabe que não é fácil, a população aqui... Será um decreto do colapso isso, né? Exatamente, colapso total. Hoje a gente está abastecendo, mas com uma vazão reduzida. Inicialmente a gente estava com uma vazão de 80 litros por segundo para abastecer Pesqueira. E também não é a vazão ainda que atenda a demanda aqui de Pesqueira. A demanda de Pesqueira é em torno de 110 milímetros. Mas com 80 milímetros daria para a gente abastecer com a cidade setorizada. Mas como a vazão reduziu muito agora, a gente está em torno de 45 litros por segundo, a gente reduziu quase pela metade. E com isso dificulta abastecer via rede, principalmente aquela parte mais alta, aquela mais distante. Nesse caso a água perderia a pressão, não é isso? Os pontos mais altos, mais distantes, ela não chegaria porque não teria, digamos, força para chegar. Exatamente, com a vazão, com a produção diminuída, diminui também, consequentemente, as pressões. E como a água ela procura, por gravidade, procura a parte mais baixa, então essas partes mais altas e mais distantes realmente dificulta o abastecimento devido à despressurização da rede. É por isso que tem alguns, aumentou a quantidade de reclamações nessas áreas aí que realmente não está chegando mais água nessa parte mais alta. Gilvandro, hoje nós temos a barragem de Pão de Açúcar nos últimos suspiros, digamos assim, do abastecimento d'água. E isso também se deve àquela adutora que foi construída. Se aquela adutora não tivesse sido construída, a água não existiria mais aqui na cidade para abastecer, por conta das chuvas. É verdade, foi inaugurado, se não me engano, foi em janeiro de 2015, começou a chegar água no final de janeiro. E se não tivesse feito esse sistema, Pesqueira já estaria no colapso há muito tempo. Isso foi realmente uma ação, a Compesa aí, também com o cacique Marquinho, que autorizou
a Compesa, né, captar água ali próximo às terras indígenas, e a elevatória, né, que ficava um pouco mais baixo, né, a vazão que chegava era muito pouca, né, não daria para a gente estar abastecendo aqui pesqueira. Ô Giovanni, a gente tem também... Edson Alberto, abre o microfone aqui também para o Jonas. Edson Alberto está aqui. Deixa ele. Edson Alberto, libera o microfone. Não está tudo liberado o microfone. Está tudo pronto, pode falar agora. Então, Giovanni, a preocupação nossa, que sempre tem trazido inclusive mais reclamações do público, é exatamente parece que essas redes mais velhas que não suportam a pressão alta, né, que é demandada até bem pouco tempo, e com isso os vazamentos aumentam, e eu acho que parece que induz até a população não se preocupar muito com essa questão do desperdício, né? O que a Compesa tem pensado para ver se existe um plano de recuperação dessa parte mais velha da rede de distribuição? Existe um projeto já elaborado, né, pela Compesa, não só para substituir, mas para ampliar, né? A gente tem um sistema aqui de pesqueira, já é um pouco antigo, né? A população a gente sabe que cresce. Inicialmente, o projeto que se deu feito não foi bom o projeto, a Compesa elaborou outro projeto, contratou outro, né? E realmente não foi nem a Compesa, foi uma firma que elaborou esse projeto. A primeira firma, quando fez, não ficou bom o projeto, e a Compesa solicitou outro. E com isso, o valor desse projeto para executar a obra ficou em torno de 26 milhões de reais, né? A gente sabe que a gente está numa situação não somente de crise hídrica, mas também uma crise que o Brasil aí, né, infelizmente, a gente espera que saia, mas infelizmente não saiu ainda. Tem uma dificuldade de captar recursos, né, através do governo federal, né? Espera que melhore e que seja liberada essa verba aqui para a pesqueira, que merece também essa execução dessa obra, que é tão importante, quanto também a construção também dessa adutora do Agreste, né? Que não atende somente pesqueira, né? São 68 municípios que serão atendidos com a adutora do Agreste. É uma obra também tão importante também, que já deveria estar concluída. Se tivesse concluída, a gente estaria abastecendo não só pesqueira, mas as outras cidades. Mas devido à crise e à diminuição do repasse do recurso do governo federal, isso dificultou muito, né? Hoje a gente tem a Quais são as outras opções que estão sendo trabalhadas? Só para finalizar a questão da adutora do Agreste, a gente tem a adutora aqui passando, em frente aqui de pesqueira, né, pronta, mas infelizmente não chegou água ainda no canal, que está faltando. Mas a previsão que nós temos aí, o diretor da Compesa, o Dr. Roberto, esteve em Brasília com o ministro e deu a previsão até final desse ano chegar no canal, né? Mas chegando lá no canal próximo de Arco Verde, de Sertânia, não é o suficiente, né? A gente sabe que não é só o canal, né? É uma das obras. E a outra obra, que exatamente é o complemento do canal, é a construção da adutora do Agreste. Infelizmente, o recurso que era para repassar em torno de 80 milhões por mês, chegou até 5 milhões por mês e agora aumentou aí para 15 milhões. Mas é insuficiente, a gente sabe disso, né? Então é importante que o governo também, o governo federal, se sensibilize para a situação aqui do Nordeste. E não é só pesqueira não. Hoje mesmo, a gerência que eu estou com Belo Jardim em colapso, uma cidade grande também. Eu estou com Sanharó, Tacaimbó, são cidades que estão em colapso. Se tivesse água da doutora do Agreste, estaria recebendo água da transposição de São Francisco. Então é muito importante essa obra que foi iniciada, que era para estar concluída já, mas infelizmente, devido aos problemas que houve aí, está vem sendo adiado há muito tempo, né? Infelizmente. Assim. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal, a Nildo e a Giovandro, ao nosso secretário Jonas Brito, ao nosso companheiro e guerreiro aqui, né, que tem levado umas pancadas. Come as nossas broncas diariamente. O nosso Romildo, enfim. Dizer que é um tema extremamente delicado. Eu acho que nós que somos pesqueirenses, passado por esse momento que vem se arrastando
há um longo período, né, essa situação da crise hídrica no nosso município, e dizer que nós fomos felizes quando tomamos a decisão de que era preciso fechar as comportas de Pão de Açúcar para poder a gente conseguirmos, conjuntamente com o poder público, agilizarmos aí a construção daquela adutora, né? Assim podendo reduzir o tempo, né, da questão do desperdício da água, né, que nós tínhamos aí no trajeto até o ponto de captação, que era ali em Caianinha, né, como todos conheciam. Era 32 quilômetros, né, que essa água percorria de Pão de Açúcar até, né, Caianinha. Então a gente reduziu isso o máximo possível e deu para a gente, e está dando ainda hoje, para a gente ter ainda água, né, no sistema, né, de Pão de Açúcar. Nós temos a outra barragem aqui, Pedra d'Água, que ela é pequena, né, Gilvandro? Ela estava com a capacidade, eu não sei assim, afirmar a capacidade, mas a última vez que estive por lá, agora em maio, enfim, ela estava num volume bom, né, apesar de 80% mais ou menos, mas ela não suporta, evidentemente, um tamanho da cidade que é Pesqueira, né? Então a gente precisava otimizar mais ainda a questão da utilização dessas águas. E aí eu fico pensando, né, quando se trata da questão do plano emergencial, de trazer os pipas para, né, abastecer a comunidade. Eu estou vendo aqui um cronograma aqui, né, está na mão de vocês aqui, como seria essa redistribuição, essa distribuição da água para a comunidade pesqueira, né? Aí me tem algumas preocupações, que foi colocado em questão da rede, né, dessa questão de restabelecer, de reorganizar a rede. Então nós temos um pequeno volume de água no nosso município e precisamos atender a necessidade da população. Eu fico imaginando, e quero também dar sugestões, que eu acho que é importante construirmos de forma coletiva, né, as questões que podemos assim solucionar ou minimizar os problemas do nosso município em relação a essa questão da água. Já que temos pouca água e a perspectiva de que tenhamos água na adutora do Agreste, a previsibilidade é que para 2017 e 2018 a gente não sabe ainda, isso vai depender do aporte de recurso que, né, Brasília, que o governo federal destine para o nosso governo do estado para poder fazer, agilizar mais ainda o processo da adutora do Agreste. De modo que os caminhões-pipas, né, para resolver o problema e a informação que a gente está vendo aqui, onde seria a busca dessa água, por exemplo? Ou Garanhuns ou Buíque. Já veria, né, de longe, né? Já veria de longe, distante. Já seria então, um problema, né? Já é um problema, eu diria que para você administrar isso, né, quantos caminhões, né, que seriam aí para atender a necessidade da nossa cidade? Entendendo a dimensão que não é só o centro urbano, mas tem a área rural, que precisa também, que vem na mesma situação, né, que aí a gente tem que ver. Nós temos uma situação real, por exemplo, o IPA, que atende boa parte, né, da zona rural, nós estamos com um problema, né, com o IPA. Nós tivemos agora, os caminhoneiros estão, por exemplo, abandonando o barco, posso dizer assim, porque estão há 10 meses sem receber, né, por parte do IPA. Então aí a gente entra num colapso de água, mas também entra num colapso financeiro, porque as pessoas não recebem e com isso vai atrasar todo o processo e não tem condições, né? Era 25, baixou para 17. Pois é, era 25 o Exército, né, e o IPA hoje baixou para 17. Tá entendendo? Então assim, mas voltando aqui, então esse é um dado que eu acho que é importante dizer, porque quem é que consegue manter 10 meses, né, um caminhão rodando para poder garantir abastecimento de água? Esse é um outro fato, que isso é do IPA. Mas a gente vamos para cá, para o lado de cá, da Compesa, que tem também a responsabilidade sobre isso. Então, imagina você tirar um carro daqui para Garanhuns, ele vai dar no mínimo aí, se ele sair muito cedinho,
De madrugada ele consegue dar 2 viagens. Seria uma média de 200 km de volta, né? E de volta, para cada carro, né? Então, isso seria, eu diria que uma situação emblemática por demais para você administrar. Nós temos uma reserva de água, eu fico imaginando, se nós tivéssemos umas bengalas aqui, próximo, né, que pudesse agilizar mais o processo, Gilvandro, né? A gente ia utilizar essa água no reservatório, tá certo? Tirando podia ser aqui, né, ou fazer outras bengalas, ou aqui mesmo onde tem, aqui próximo o Ceru, né, o antigo Ceru, e o Erejã, que tem ali onde tem a captação, tem algumas bengalas, porque aí você conseguiria, num curto espaço de tempo, né, garantir a maior agilidade possível da redistribuição dessa água, porque ainda tem uma água que eu acredito que, se a gente utilizar ela dessa forma, com os pipas, a gente terá uma maior durabilidade dessa água. Até porque, vale salientar que a maioria dessa água, que hoje é utilizada pela comunidade de pesqueira, é mais para o consumo, né, doméstico e tal, bruto, né, o consumo bruto, perfeitamente, porque as pessoas compram água nos outros carros, nos outros para beber. Água mineral, não sei o quê. Então, você conseguiria otimizar melhor essa água, né, para poder a população ter o acesso dessa água, eu diria que mais bruta, que não se utiliza para o consumo humano, né, para o gasto, como a gente chama no ditado mais popular. Então, eu acho que a gente conseguiria ter, né, otimizar mais, né, e teria uma agilidade muito mais tranquila, eu posso dizer assim, do ponto de vista operacional, né? Deixa eu chamar o telefone, tem uma participação, 38358755. Alô, você do telefone, bom dia. Bom dia, Nildo. Bom Quem dia fala? a todos que estão aí, é Neuza. Pois não, Neuza. Eu gostaria de saber como é que a gente faz se dá baixa na água da Compesa, porque lá na minha rua mesmo não está chegando mais. Então eu estou comprando de caminhão particular. E como é que a gente faz? Pode dar baixa? A conta continua chegando. É a questão da conta, a não é isso? conta da Compesa, isso. Uhum. Pronto. Bom, obrigada, viu? Giovanni está te respondendo. Tá ok, tá, obrigada. Bom, Deus, eu sugiro procurar aqui o escritório da Compesa, aqui em Pesqueira, leva uma conta sua, né, o pessoal vai analisar e realmente, se não chegar água, né, depois de 30 dias, a gente cancela a conta, né, você não vai pagar essa fatura não. Mas aí é preciso procurar a Compesa, aqui do escritório local, e leva a conta também. Giovanni, nós recebemos aqui diariamente, inclusive chegou até um repasse aqui nos nossos ouvintes, falando o seguinte: os mananciais estão vazios, porém alguns deles, tipo ali a barragem de Rodas e outros, eles estão sujos e cheios de vegetações. Tem algum projeto da Compesa para que seja feita uma limpeza desses mananciais enquanto estão nesse período de esvaziamento, essa questão de extração da lama, dos vegetais, porque muitas pessoas cobram isso, porque quando vem a chuva, a capacidade reduz drasticamente, né, por conta do acúmulo da vegetação e da lama. Tem algum projeto para ser resolvido isso? Sempre na minha entrevista, né, principalmente nesses locais que as barragens estão secas, é levantado esse ponto aí, essa questão. Né? Inclusive alguns aqui, se não me engano, em 2014, foram feito a limpeza. Se não me engano, foi Paneminha e Santana. Só nessas duas barragens, se não me engano, a Compesa teve um custo altíssimo. Se não me engano, mais de 2 milhões de reais. 1 milhão e 70 mil. Então, aqui mais de 1 milhão de reais. É um valor muito alto, né? Às vezes, dependendo do tipo da barragem, é mais viável você construir outra do que fazer a limpeza. Né? Fui levantar também essa questão lá da barragem de Belo Jardim, de Bituri, de Pojuca. Né? Depois que feito o levantamento, torna muito alto o custo para limpar essa barragem. Né? Aí, como eu disse, algumas ainda algumas viável e outras não. Né? Então tem que ser analisado cada caso. A relação custo-benefício, no caso. Exatamente. A gente sabe também que essa questão da crise hídrica, ela gera custos exorbitantes, digamos assim, inclusive para a Compesa, que ela não está meramente ali catando a água da chuva, fazendo tratamento, distribuindo para a população e recebendo a fatura mensal, que é uma das fontes de receita da companhia, não é isso? Nesse caso que a ouvinte ligou
e dizendo que não está recebendo água, o que fazer, no caso seria o não pagamento da fatura, querendo ou não, é um prejuízo para a companhia pernambucana, o cara não está deixando de receber, né? Só aqui na região do Agreste, a Compesa está tendo uma diminuição do faturamento altíssima, né? E com isso prejudica muito, né? Como a Compesa está administrando, só para concluir, Jorge, essa questão dos investimentos se a receita está diminuindo. Por exemplo, essa questão, como você falou agora há pouco, da renovação da rede hídrica aqui da cidade de Pesqueira, da Encarnação. Tem setores aqui, como a cidade está expandindo um pouco com esses projetos, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, esses residenciais que estão sendo construídos, que ainda não tem redes de água aqui que tem que ser instalados, os planos de viabilidade. Como é que está sendo essa questão para investimentos, já que o faturamento está caindo e os investimentos têm que aparecer? É verdade. Só a questão do faturamento da Compesa é para custeio, né? Para a gente, uma obra, né, com um porte desse, teria que ter um apoio aí do governo federal. E um aporte do governo federal, no caso? Com certeza. Em relação às faturas, com certeza, com essa crise aí, aumenta muito, né? A crise financeira também para a Compesa, né? Ela deixa de faturar, né? Além de deixar de faturar, ela ainda tem a despesa com carro-pipa. Apesar da ajuda do governo federal, né, que através da Casa Militar, que é desembolsado o recurso para desembolsar para os carro-pipa, né? Tem dado uma ajuda também, né? Mas em alguns pontos aí tá tendo uma falha aí na parte do governo federal para disponibilizar esse recurso, tá? Que seja pago esses carro-pipa, né? O Giovandro e os outros e os ouvintes, há uma preocupação constante desde que a gente iniciou aqui essa questão de recursos hídricos dentro de Pesqueira, que a gente assumiu dentro da prefeitura, uma secretaria que tratava disso. A gente conseguiu um plano de saneamento básico, que isso é obrigatório toda a cidade ter, que é esse plano de todos, que se liga a abastecimento, a drenagem, a tudo. Então, até hoje a gente não viu ainda, a gente conheceu através desse projeto um plano da Compesa para sanear a Pesqueira. Mas essa questão de saneamento é uma questão que a gente usa como se a gente tivesse água infinitamente, né? E como a água agora está provando que não é suficiente para a gente, era necessário se ter um plano conjunto, né, do governo federal, estadual e municipal. A gente está acionando, a gente fez pelo menos um levantamento de base de dados, onde o que é que tem para a Pesqueira. Então, dentro da Compesa, realmente não tem um plano completo já de saneamento, haja visto o crescimento de Pesqueira. Do mesmo jeito de abastecimento de Pesqueira, você vê agora mais 1.000 casas sendo construídas e em localidades com altitude maior do que a ETA, né? Então, outra coisa, nós tivemos aqui, olhando também nos distritos, um estudo básico das demandas de cada distrito. E nós realmente nos preocupamos, porque não existe assim realmente uma ação, um projeto para se executar algumas obras necessárias, tanto para amenizar o abastecimento aqui, que aqui, veja só, quanto tempo já saiu água daqui, do que está abastecendo a sede, para a zona rural, não é isso? Então, se a gente amenizasse na zona rural, já diminuiria esse peso aqui na zona urbana. Existe a intenção já na época passada, a Compesa planejou algumas barragens, algumas coisas, e até agora, quer dizer, logo depois desapareceu esse plano, e só tivemos sorte agora de elaborar um projeto de executar algumas barragens. Mas essas barragens são só o início. Nós precisamos, na zona rural, pelo menos 50 barragens de porte pequeno e médio para fazer o abastecimento, né, nas zonas, nos distritos, né? E precisamos que isso aqui também seja uma interligação para poder evitar. Você vê, tem áreas que chovem menos, principalmente nas épocas mais secas, e quando a gente for realmente
se prevenir para a próxima seca, que não vai estar longe, a gente também tem um plano de reutilização de determinadas águas. Então, o reuso dele, o tratamento dos esgotos. Então, se a gente continua jogando esgoto tudo num canto só, joga a água da chuva, joga a sobra, o derramamento das águas de abastecimento, e a gente precisava desse plano de trabalho sobre a água para poder fazer o reuso, não é isso? Outra coisa que a gente precisa também é um plano de proteção das nascentes, e esse também é necessário porque nós sabemos que cada vez que desmata, a evaporação e, consequência, diminuição do fluxo de água ali dentro. Outra coisa que a gente precisa ter também é, mesmo sabendo que um ano escasso como esse, nós tivemos alguns meses que ultrapassaram os 100 milímetros de chuva no determinado mês. Então, a gente não tem ainda aquele plano, quer dizer, um trabalho que a gente precisava fazer com PESA, Prefeitura, Estado e Federal. Só o Federal vem trabalhando com aquele plano de cisternas, né? Mas a gente precisa fazer cisterna não é só na zona rural, mas na zona urbana. Isso interessa a Compesa fazer captação de água de chuva na zona urbana. Outra coisa que a gente precisa ver também é quando a gente teve aqui, a gente tem uma impressão e tem uma preocupação das águas subterrâneas aqui. Muita gente acha que aqui a gente tem água sobrando, coisa que são algumas fendas, algumas coisas bem apertadinhas que se a gente retirar muito. Mas eu acho que aqui em Pesqueira, só na cidade, já ultrapassamos 100 poços cavados. 100 poços com uma profundidade em torno de 50 metros. Fomos até o governo do estado, a CPRH, e lá não existe mais, existe uma liberação, enquanto tiver a seca, de perfurar o poço sem licenciamento. Né? A gente, inclusive, teve lá na Compesa, teve na Secretaria de Infraestrutura e lá no CPRH, onde a gente está preocupado. Essa saída, veja só, está retirando água do subsolo, né? E passando ainda uma corrente de esgoto aqui em cima. A contaminação vai comprometer até quantos anos para frente, né? Então, tudo isso, se a gente pudesse reaproveitar grande parte dessa água, a gente poderia amenizar também e se projetar agora para poder, em um futuro mais próximo, não deixar para a última hora. Agora mesmo, a gente vai ter esse projeto de vinda da água do São Francisco e, infelizmente, essa água do São Francisco só vai chegar no próximo ano. Esse período aqui, a gente ainda tem essa reservazinha de água de pedra d'água. Se for o caso, se a gente regrar direitinho, né, a gente planejar direitinho, usar isso com um raciocínio de economia, a gente poderá até atingir o próximo ano. Mas, se for facilitar, como a gente está facilitando, existem pontos onde a retirada, inclusive, de água em encanação clandestina, né? E a gente pode saber, pode ser para uso doméstico e pode não ser para uso doméstico, né? Então, como é que a gente vai trabalhar, como é que a gente vai dar as mãos para fazer um trabalho completo aqui na cidade, já prevenindo o futuro? Que a gente pode até chegar a água do São Francisco, mas será que vai ser para hoje? Para essa necessidade de agora? Bom, antes de falar sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico, eu queria falar aqui sobre o que Marquinhos citou aqui, né? É muito importante que a gente construa realmente aí uma solução em conjunto, né? E está aqui também para ouvir também. A barragem eu tive também no mês de maio, final de maio, ela estava mais ou menos em torno de 80%, barragem de pedra d'água, né? Pode ser também analisada essa possibilidade de utilizar também essa água para abastecer os carro-pipa também aqui em Pesqueira, com certeza. Isso aí, com certeza, a gente vai levar em consideração também, falou, né? aqui também em Pesqueira, né? Só vamos calcular aí mais ou menos aí o quanto é o volume existente e a quantidade de carro-pipa e essa demanda de carro-pipa para saber a projeção utilizando essa barragem, né? Mas aí a gente tem que também ter outras opções. Como você falou aqui, Garanhuns, tem Buíque e até Arco Verde também, né? Que melhorou um pouco lá o abastecimento do Arco Verde. Então a gente tem que analisar todas as possibilidades, né?
aquela mais viável e a que a gente vai recorrer. E tendo também sempre o plano B, que a gente chama, né? O plano A, o plano B e o plano C também. Voltando à questão do plano municipal de saneamento básico, esse foi uma lei criada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2007. Essa lei é a 11.445. É a lei diretriz de saneamento básico. Essa lei tem um artigo que trata exatamente sobre os quatro serviços essenciais, que é exatamente abastecimento d'água. Institucionalizado em 2010 com a 12.305, né? Foi do decreto, né? Exato. Exatamente, são 4 serviços essenciais: são abastecimento d'água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e resíduo sólido. Né? Essa lei trata exatamente o quê? Essa lei, ela diz o seguinte, ela está na Constituição do Brasil, Constituição Federal, o artigo 30, se não me engano, que o saneamento básico, quando a gente fala em saneamento básico, não é só esgoto. Não é esgoto. São os 4 serviços essenciais. Inclusive esgoto está junto. Né? É esgoto, como falei agora há pouco, repetindo. Água, esgoto, drenagem urbana e resíduo sólido. No caso, a responsabilidade de planejar, isso está na lei, na Constituição, é da Prefeitura, é do município. O município é quem tem a responsabilidade. É exatamente isso que a gente puxou. Só para a gente se situar em relação a essa lei. A responsabilidade, né, que está explícita lá na lei, é da Prefeitura, é do município planejar. Isso em conjunto com a concessionária, no caso é a Compesa. Por quê? A Prefeitura ela concedeu a Compesa, através de concessão, para que ela tenha a responsabilidade do abastecimento de água e esgotamento sanitário. Tem 50 anos de direito, né? Mas cabe o município fazer esse planejamento dos 4. Agora, claro, como a Compesa está operando o sistema, então, com certeza, ela deve ser chamada para, junto com a Prefeitura, fazer esse planejamento, que inclui água e esgoto também. É bom para ficar bem claro isso, né? Deixa eu aproveitar só um minutinho, deixa eu chamar o telefone, que tem um ouvinte ali também querendo fazer uma participação, já está ali aguardando. Alô, você do telefone, bom dia? Já foi, né? Então pode concluir. Sim, voltando. É muito importante esse plano de saneamento básico, que já deveria estar pronto. Está pronto já, desde o ano passado. Assim, 2015. Eu estou falando em relação às outras prefeituras, né? Da gerência que eu estou, algumas são poucas. Exato. E isso, sempre o governo federal vem adiando isso. Por quê? Se eu não me engano, desde 2014 que era para estar concluído todos os plano municipal de saneamento básico de todos os municípios do Brasil. Hoje a informação que eu tenho não tem nem 30% pronto, do Brasil inteiro. Né? Em Pernambuco também é muito pouco, são poucas as prefeituras que têm o plano de saneamento básico pronto. O que é que inclui esse plano de saneamento básico? No caso, são os 4 serviços essenciais, e nesse plano ele é montado. Montado com ajuda, com apoio, não só de engenheiro, não. É médico, é psicólogo, advogado. É um plano multidisciplinar, né? Que é exatamente ouvindo a população, principalmente. Algumas prefeituras têm o conhecimento que conseguiu recurso através da FUNASA para elaborar esse plano. E sempre ela exigia que esse plano fosse montado através de oficinas, através de reuniões, mas chamando a comunidade, ouvindo os problemas, para que seja montado esse plano. E nesse plano está nas 4 vertentes, né, nas 4 serviços essenciais. O procedimento de água ouvir a população e ver os problemas de qualidade de água, quantidade de água, que a maioria não é suficiente. 8 audiências públicas para tratar desse assunto. E na conclusão desse projeto de pesqueira, que foi financiado pelo Comitê da Bacia do São Francisco, né, já que nós somos contribuintes do São Francisco aqui através do Ipanema, e esse plano nosso foi concluído ano passado, partiu para execução, foi
sugerido para a Compesa, inclusive, tem o plano pesqueira de saneamento, né? Saneamento das águas servidas e tratamento dele. Só que a gente ficou numa discussão e precisa realmente complementar isso com isso aí, esse projeto que a gente deveria ter, é o reuso da água, de parte dessa água, né? Então, do imediato, a gente precisa ver que, baseado nisso aí, baseado nesses estudos, a gente tem que fazer alguma coisa logo, né? Iniciar logo. E a Compesa parece que esqueceu as visitas que a gente já fez lá. O gestor nosso já teve lá, né? Só um momentinho, Marquinhos, eu queria complementar aqui, parece que eu não esqueça. Esse plano de saneamento, ele trata o seguinte: existem ações de médio, curto e longo prazo. E nesse plano também, ele é montado metas para ser atingidas. Isso. A gente sabe, por exemplo, a parte de esgoto é um plano que ser feito, não pode ser cumprido em curto ou médio prazo, sem esperar longo prazo, né? Sim, mas o de curto a gente já pode ir desenvolvendo. Bom, né? Exatamente. Nesse plano de saneamento tem os prazos, né, que deve ser cumprido. Se eu não me engano, esse plano de saneamento que tem que ser revisto a cada 2 anos. Isso. Tem que ser montado, porque algumas ações de curto ou médio prazo às vezes não foi cumprida, ou tem que ser readequada. Então, mas é muito importante esse plano de saneamento. E essa parte da educação da população que você falou, do pessoal todinho, eu acho que isso aí já deveria estar acontecendo, né? O plano está pronto desde o ano passado, a gente foi lá pedir o apoio para a gente fazer esse tratamento, um trabalho rua a rua, com a população, exatamente para ver como é que a gente já faz o reuso hoje. A gente tem um pouco d'água, como é que a gente vai fazer hoje? Como é que a gente vai evitar o desperdício? Ainda hoje, avisando que está sem água e tem gente lavando o carro, lavando a calçada, lavando a casa toda. Ontem mesmo eu vi várias casas tendo esse desperdício lá. Eu gostaria de interromper um pouquinho aqui. Eu sei que o plano ele é importante e a gente precisa fazer esse debate, e é importante que nós tenhamos esse debate porque faz parte do processo. Agora, eu queria aqui, é difícil a gente ter um gerente aqui na nossa cidade dando essa entrevista, porque eu sei do acúmulo de trabalho do nosso companheiro aí, correndo, né, tem tantas atribuições. Eu queria voltar um pouquinho aqui, porque a gente precisa, eu queria sair daqui com alguns indicativos, por exemplo, de datas, para a gente poder tentar resolver um pouco, amenizar, porque tem uma previsão aí dessa questão dos pipas, como fazer. E eu gostaria de focar mais um pouco nessa situação, nesse primeiro momento, né, porque é algo que está batendo na porta agora. Não tem água, a gente precisa resolver isso urgentemente. Então, a gente deu uma sugestão aqui para a Gilvanda, é possível a gente realizar pedra d'água, um pouco que tem lá de Pão de Açúcar que ainda está sendo bombeada para cá, a gente utilizar isso, as bengalas aqui, pegar esses caminhões, isso é possível? Quando? Para quando? Né? A gente precisa, acho que, discutir um pouco sobre isso aqui. E uma outra coisa que eu me preocupo também, eu acho que a Codecip tem atrasado os pagamentos, tá um pouco atrasado isso aí, você falava alguma questão de verba do governo federal, enfim. Saber como é que anda isso, né? Porque isso também atrapalha o processo. Porque é que nem agora no IPA. Ninguém quer ir trabalhar no IPA porque não recebe. Então imagine se começar a também não pagar, atrasar isso. Então isso vai criar vai ter uma bola de neve aí que vai, né, implodir a qualquer momento, e a gente precisa atender melhor a população de Pesqueira, porque é uma questão que hoje, né, o tempo é curto para a gente. Então, eu gostaria de ver aí um pouco o nosso companheiro, prazo, tempo, como é que a gente vai resolver isso, vamos unir as forças, vamos juntar todo mundo, né, vamos fazer, enfim, eu sou tem que ser prático, eu acho que a gente agora tem que ser prático para a gente poder resolver esse problema. Deixa eu aproveitar aqui, antes do Gilvando responder, tem um ouvinte para participar ainda, vamos chamar ele aqui, e a gente aproveita e já faz uma resposta para as duas questões. Alô, você do telefone, bom dia. Bom dia. Quem fala? Nildo, pastor Mário, tudo Pois bem? não, pastor, tudo bem? Nildo, querido, uma sugestão que eu queria dar aí para a Compesa é a questão da distribuição da água. Sim. Porque tem bairros, por exemplo, que ficam 10 dias com água nas torneiras. E isso facilita as pessoas gastarem, porque tem muita água na torneira, então eu vou gastar. E eu sei que isso é uma questão de distribuição, né? Eu tenho ligado para lá, tenho reclamado, mas ele tem dito que é a questão da distribuição. Esse bairro que eu moro mesmo tem que abastecer aqui e banquinha. Até então, ele diz que até a água chegar lá, precisa ter esse tempo. Mas eu acho que esse tempo de uso de água sendo liberada para determinados lugares
por muito tempo, isso facilita o gasto. Então deveria eles serem mais justos na distribuição, com 3 dias no bairro, porque isso dificultaria a questão do gasto demais, de lavar carro, de aguar plantas. Então acho que a Compesa devia ver isso também, essa questão da distribuição de água, que hoje aqui no nosso município é complicado, as redes, elas estão interligadas, e aí para liberar para um bairro tem que liberar para outros bairros, e aí isso facilita os bairros que chegam primeiro, porque tem mais água nas torneiras. Okay, então acho que isso deveria ser resolvido também. Tá certo. Vamos responder então. Você explicou já bem aí, não foi? Eu vou te ver com a resposta. Foi. Infelizmente, um sistema hidráulico, né, numa cidade, uma redistribuição, existe as redes principais e as redes secundárias. E, infelizmente, naquela área, né, aquela rua onde passa a rede principal, né, a gente pode até comparar como se fosse uma espinha de peixe, né? Tem a principal e tem as ramificações. Para que chegue na última, tem que passar na principal, né? E aquelas ligações que estão diretamente ligadas nessa principal, infelizmente, né, é beneficiado, né? Mas isso devido à estrutura, né, do sistema de distribuição, infelizmente. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para continuar, que já são 10h52, 10 horas e 52 minutos. Aqui,